Bom dia, sou Mónica Martins Guedes, sou doutoranda no programa de Línguas Textos e Contextos na área de Estudos Românicos pela Universidade de Granada e hoje irei fazer uma breve apresentação sobre a distribuição sintática do futuro do conjuntivo em português. Esta apresentação vem no sentido da minha investigação doutoral em gramaticografia portuguesa e espanhola, mais precisamente sobre o futuro do conjuntivo. Em primeiro lugar, um breve índice dos temas que vou tratar hoje: a origem do futuro do conjuntivo, o futuro do conjuntivo em português, a distribuição sintática do futuro do conjuntivo em orações relativas, condicionais e temporais e, por último, algumas conclusões e uma breve bibliografia. Em primeiro lugar, trataremos da origem do futuro do conjuntivo. Em latim, existia no conjuntivo 4 formas: o presente, o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. No entanto, este idioma não dispunha de uma forma particular de expressão de futuridade no conjuntivo. Apresento-lhe 3 nomes de estudiosos que trabalharam sobre o tema da evolução do conjuntivo. Em primeiro lugar, falaremos de Veiga, com o seu estudo de 1989. Para Veiga, o futuro provém da confluência do futuro exactum, o futuro perfeito do indicativo amauere e o pretérito perfeito de amauering, sendo apenas diferentes na primeira pessoa do singular, já em latim. Para Ridruejo, no seu estudo de 1996, defende uma tripla confluência como consequência da evolução fónica das marcas que puderam produzir-se homonímias totais ou parciais que levaram à perda de oposições funcionais. Provavelmente isto foi o que aconteceu na fusão de amauering, amauero e talvez amarem, dando assim lugar ao futuro do conjuntivo. E por último lugar, Herrero, com o seu estudo de 2006. Herrero acredita que talvez proceda de amauero pelas terminações em "o", concretamente da fusão das formas do futuro perfeito e do perfeito do conjuntivo latino. O futuro do conjuntivo em português. O futuro do conjuntivo, originário do latim clássico, só existe em português, no espanhol, no romeno e nos dialetos italianos. O modo tal como conhecemos hoje só está em pleno uso na língua portuguesa. Nem no próprio latim há registros de uso das formas verbais que hoje conhecemos no atual futuro do conjuntivo. Segundo Sintra e Cunha, um dos mais importantes gramáticos da língua portuguesa, o futuro do conjuntivo marca a eventualidade no futuro e emprega-se em orações subordinadas. A distribuição sintática do futuro do conjuntivo. Sabemos que só se usa o futuro do conjuntivo nas orações subordinadas e dependentes. No entanto, não se aplica a todas elas. Os contextos de usos mais habituais são nas orações temporais, condicionais, adjetivas ou relativas e em menor quantidade nas modais. Não se usa em consecutivas, comparativas, completivas, concessivas nem nas finais. O estudo de cada um dos contextos de uso é fundamental para determinar qual é o valor modo-temporal e se pode distinguir de outras formas do conjuntivo, como por exemplo do presente. Começaremos por analisar as orações temporais. A maioria dos autores coincide em que o futuro do conjuntivo se usa em orações subordinadas temporais quando se expressa futuridade. No entanto, nem todos coincidem com esta distribuição contextual. Por exemplo, é o caso de Conry e Holmbeck, na obra de 1984, e Brito, na obra coordenada por Schmidli, em 2001, não concordam com esta distribuição. Temos aqui vários nomes, começaremos com Vázquez Cuesta e Mendes da Luz, em 1971. Estes autores afirmam que o futuro do conjuntivo só se usa com as conjunções temporais, quando, enquanto, assim que e logo que. Para o caso de Mateus et al., em 1989, estes autores salientam que a perspectiva do futuro com quando só pode levar o futuro do conjuntivo.
Estes autores referem apenas as orações temporais, sem sequer indicar em quais se utilizam. Para Mateus et al., os exemplos de depois de são sempre construídos com infinitivo e nunca com conjuntivo, e nem sequer referem a locução depois que. O terceiro autor que escolhi para o caso das orações temporais foi Arruda, com o estudo 2000. Arruda também aponta várias conjunções que utilizam o futuro do conjuntivo. Assim que, logo que, enquanto, sempre que, quando, como e conforme. Algum exemplo? Enquanto estudares, não trabalhes. Quando saíres, compra-me o jornal. O segundo uso do futuro do conjuntivo em português é nas orações condicionais. Arruda, como já falado anteriormente, no seu estudo 2000, distingue 4 tipos de condicionais, um para cada tempo verbal. Para a condição ainda realizável, se mais futuro do conjuntivo que pode ou não acontecer no presente ou no futuro. Arruda propõe ainda que se, salvo se e exceto se, utilizem apenas futuro do conjuntivo. Brito, na obra de Mateus et al., em 2003, refere que as condicionais hipotéticas ou potenciais expressam com o futuro do conjuntivo uma menor probabilidade de acontecimento que as reais. Se tu vieres cedo, vamos ou iremos jantar fora. Para Marx, 2001, assinala que onde ocorre o futuro do conjuntivo encontra-se uma condicional hipotética, ou seja, que o valor do antecedente é desconhecido. Se a Ana tiver ido à festa, então o Paulo também foi. A condicional com o futuro do conjuntivo só pode ser asserida num contexto em que esteja em aberto a possibilidade de o antecedente ser verdadeiro. Esta possibilidade pode ser indicada ou pelo discurso prévio, ou quando não o é, tem de se acomodar à informação de que estão satisfeitas as condições necessárias para que esta proposição possa ser verdadeira. Para Marx, o futuro do conjuntivo indica um desconhecimento do valor da verdade do antecedente no mundo real. Apenas podemos constatar que se utiliza o futuro do conjuntivo nas condicionais com se. No entanto, faltam estudos que expliquem em que condições e em que valores se utilizam. Em terceiro lugar, as orações relativas. O futuro do conjuntivo é aplicado em orações relativas, depois de pronomes relativos invariáveis quem e onde, sem antecedente expressos. Por exemplo, quem vier depois da hora não pode entrar. Fico onde vocês ficarem. E também em orações relativas com pronome relativo invariável que com antecedente. Como, por exemplo, aquele que vier depois da hora não poderá entrar. Fico em qualquer lugar que vocês ficarem. Estes exemplos são retirados do Manual de Português para Estrangeiros, Gramática Ativa 2. Para Mateus et al., 1989, a explicação do uso do futuro do conjuntivo nas orações sem antecedente deve-se ao facto de termos uma pressuposição hipotética relacionada com o futuro. Por exemplo, receberei quem me recomendares. Oliveira, em 2003, apresenta uma ideia parecida à de Mateus et al. E argumenta que o futuro do conjuntivo depende de questões de especificidade em articulação, como o tipo de contexto em que surgem as relativas, nomeadamente se são contextos opacos ou transparentes. Apresento agora, para terminar, algumas das conclusões da primeira parte da minha investigação. O futuro do conjuntivo, igualmente como o presente, expressa sempre futuridade, ou seja, um facto posterior ao momento da enunciação. Existem certos padrões distributivos sintáticos que obrigam à utilização do futuro do conjuntivo em conjunto com certos nexos temporais. Refere-se a uma condicional real, mas da que se desconhece uma informação prévia.
Apenas nas condicionais começadas por se é que podemos pensar que o futuro do conjuntivo tem um valor funcional, porque nas restantes condicionais ou tem o mesmo valor que o presente do conjuntivo, ou então não se aplica. E por último, existe ainda uma grande falta de estudos sobre as condições e os valores na condicional se. Ao longo da minha investigação, pretendo colmatar todas ou a grande maioria das lacunas existentes com relação aos valores e às condições que expressa cada uso do futuro do conjuntivo. Nas seguintes diapositivas apresento-lhes algumas das referências bibliográficas que foram utilizadas para esta parte da investigação. Damos aqui por terminada a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção e fico ao vosso dispor para esclarecer qualquer dúvida e receber os vossos comentários. Obrigada.